Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para as quintas-feiras trazer a vocês a palavra de Deus. E nós sabemos que estamos usando o livro de 1 Coríntios, cujo tema é Vocês Não Sabem. E hoje a mensagem de número 6 ainda é sobre o assunto o casamento na vida da igreja. Nós vimos na mensagem 4 que a igreja ela é a coluna e base da verdade, não é? Portanto, a igreja é a realidade do reino dos céus. Então, se nós estamos vivendo na vida da igreja, que é a coluna e base da verdade e que é a realidade do reino dos céus, isso significa que o casamento, para nós que estamos vivendo a vida da igreja, é uma realidade. É diferente do mundo, diferente da religião. No mundo, o casamento está desacreditado. Praticamente ele não existe seriamente no mundo. Na religião, o casamento está em degradação. Mas na vida da igreja, que é a coluna e base da verdade, a realidade do reino dos céus, o casamento está em ascensão. O casamento é uma realidade. Por isso, na mensagem de hoje, essa mensagem 6, nós precisamos ver a seriedade do casamento. Então, para você, querido irmão casado, querida irmã casada, para você também que é solteiro e pretende, claro, se casar, então hoje vocês precisam atentar para esse título muito importante, a seriedade do casamento. Então eu queria ler para vocês Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, na parte A desse versículo, diz que digno de honra entre todos seja o casamento. Então, entre todas as coisas que nós vivemos na vida cristã, na vida humana, a coisa mais importante aqui diz que é digno de honra entre tudo é o casamento. Portanto, o casamento é uma coisa muito séria. Muito séria. E nós devemos, principalmente nós que estamos vivendo a vida da igreja, devemos levar muito a sério a questão do casamento. O casamento, na verdade, ele é tão sério que ele envolve e ele afeta toda a nossa vida. Seja a vida familiar, seja a vida social ou a vida de reuniões da igreja. O casamento, quando você casa, você é afetado, seu casamento também é afetado nessas três esferas de vida. Vida social, que é o trabalho, faculdade, não é? Escola, enfim. Vida familiar, não é? Que é a vida conjugal, a vida familiar com os filhos e também a vida da igreja de reuniões. Também afeta a nossa vida de reuniões. Então, o casamento é tão sério que ele afeta toda a esfera da nossa vida e do nosso viver. Por isso, queridos irmãos, nós gostaríamos de nessa noite fazer um alerta para você, irmão que é solteiro, você, irmã que é solteira. Se você pretende casar, você precisa levar a sério a questão do casamento. Por quê? Porque antes de casar, quando você começar a gostar de algum irmão, ou você, irmão, começar a gostar de alguma irmã e começar a se relacionar, você precisa
colocar diante de Deus esse relacionamento, para que esse relacionamento seja confirmado por Deus, se de fato é essa pessoa que Deus preparou para você ou não. Então, você não pode se lançar a casar precipitadamente. Você precisa colocar diante de Deus a pessoa com quem você está se relacionando, está gostando, e orar muito até que Deus confirme que essa é, de fato, a pessoa que Ele preparou para ser o seu complemento. Isso é muito sério. Por quê? Porque nós vimos que Adão era só. E Deus não queria que ele ficasse só. Disse, não é bom que ele fique só. Então Deus fez ele dormir e do seu lado extraiu uma costela e edificou uma mulher, a qual foi chamada Eva. E Adão disse, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, Eva e Adão se complementaram. Eva é o complemento de Adão e Adão é o complemento de Eva. É como eu falei da outra vez. Você que está solteiro, você que está solteira, é uma banda de melancia. Mas, no meio de tantas bandas de melancias, tantas pessoas solteiras, existe uma banda que Deus preparou para você, que é o seu complemento. Que é para ali complementar. Você não pode sair buscando, experimentando tantas bandas para ver se é a sua. Não se preocupe, ore diante de Deus, ponha diante de Deus o seu casamento e Deus um dia vai te levar até essa pessoa, que é essa banda que te complementa, ou vai fazer ela chegar até você. Porque é Deus quem faz o casamento. É Deus quem escolhe para nós aquele que de fato nos complementa. Certo? Senhor Jesus. Por isso, queridos irmãos, nessa noite também é bom nós tentarmos esclarecer e responder, de acordo à Bíblia, algumas perguntas dentro desse aspecto do casamento que alguns jovens fazem, não é? Que algumas irmãs e alguns irmãos fazem. Às vezes eles perguntam, é permitido casar com pessoa incrédula? Então, é uma pergunta que sempre surge no coração de irmãos, principalmente, que estão sozinhos, estão solteiros. Será que eu posso casar com uma irmã incrédula? Ou será que eu posso casar com um irmão, com uma pessoa incrédula? Certo? Você é um irmão, pode casar com uma pessoa incrédula? Uma mulher incrédula? Você é uma irmã. Será que a Bíblia concorda, permite que você case com uma outra pessoa incrédula? Uma pessoa incrédula? Então, é bom nós nessa noite vermos então, já que estamos levando a sério o casamento, o que é que a Bíblia fala com respeito a isso. Aqui nos mostra que ninguém pode proibir alguém de casar, um crente de casar com uma pessoa incrédula. Se você é um crente e você quer casar com uma pessoa incrédula por seu próprio capricho, ninguém pode impedir. Porque é uma decisão sua. Mas o que é que a Bíblia fala com respeito a isso? Por isso você tem que consultar e ver a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E o que Deus nos orienta, nós devemos seguir. Daí, eu gostaria de ler com vocês Deuteronômio 22, versículo 10. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 10, diz assim: não lavrarás conjunta de boi e jumento. Não lavrarás conjunta de boi e jumento.
Aqui, irmãos, é mostrado que quando eles estavam arando a terra para fazer o plantio, eles usavam os animais para fazer, certo? Esse arado, para arar a terra. Usavam os animais. E os animais tinham um jugo. Esse jugo que vinha sobre os animais era chamado de canga. Era um instrumento, uma coisa de madeira que era colocado nos dois animais. Eles eram presos por essa canga, que é um jugo, certo? Então, querido irmão e querida irmã, não se podia arar com um boi e um jumento, porque não são animais semelhantes. Não pode-se arar com um boi e um cavalo, porque também são animais diferentes. Não são animais semelhantes. Se fosse arar com animais diferentes, eles não podiam andar juntos, porque eles têm passos diferentes. Portanto, na questão de arar a terra, tinha que ser com dois animais iguais. No caso, dois bois. Eles usavam os bois para arar a terra. Por isso, a Bíblia nos mostra que nós não devemos nos submeter a jugo desigual. O jugo é a canga. E os dois precisam andar juntos, no mesmo passo, para poder cumprir a meta, para poder efetuar o seu trabalho. Do mesmo modo, aqui na Bíblia, é mostrado essa luz com respeito também ao casamento. Você não pode se submeter e aceitar um jugo desigual. Um incrédulo casar com um crente e um crente buscar casar com um incrédulo é jugo desigual. Portanto, dois animais semelhantes, certo? Andam juntos passo a passo. Mas dois animais diferentes para arar a terra, eles não conseguem andar no mesmo passo. Eles não conseguem andar juntos, certo? Por isso aqui eu queria ler 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante. Eu vou ler do 14 até o 16, diz assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Entre Cristo e o maligno. Aqui também diz: ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Então aqui é mostrado, queridos irmãos, nesses versículos, que não há sociedade entre a justiça e a iniquidade. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Luz e trevas não pode se unir. Não pode haver união entre as trevas e a luz. Luz é luz e trevas é trevas. Quando a luz vem, as trevas se vão, porque elas não andam juntas, elas não podem ter comunhão. Do mesmo modo, o crente não pode ter união com o incrédulo. Então, é um jugo desigual quando um irmão ou uma irmã crente resolve casar com alguém incrédulo. E muitas vezes a base para isso é o sentimento.
é a paixão, é o amor. Ah, mas eu gosto dele, mas eu estou gostando dele. Ah, mas eu estou apaixonada por ela. Então, como se esse sentimento de amor, de paixão, fosse base para se unir um ao outro. Na verdade, não é. Não é a base. A base do nosso casamento não é o amor, não é a paixão. O sentimento de amor, o sentimento de paixão entre o crente e o incrédulo, entre uma pessoa e outra, vem e vai. A prova é que muitos já gostaram de tantas pessoas e esse amor passou, essa paixão passou. Não é? Depois surgiu por outra pessoa e depois passou. Então, o amor, a paixão, não é? Proveniente da pessoa mesmo, não é base para dizer que Deus está unindo, que é a vontade de Deus. Portanto, queridos irmãos, se realmente você gosta de alguém, você é um crente, você gosta de alguém que é incrédulo, e você quer saber se verdadeiramente Deus tem esse propósito de unir você a essa pessoa, se é a pessoa que Deus preparou para você, então o que é que você deve fazer? Você deve orar ao Senhor. Você deve consagrar essa pessoa ao Senhor. E muito mais, você deve orar ao Senhor para que essa pessoa se converta no período em que você está se relacionando ou gostando dela. E que Deus possa convertê-la realmente, verdadeiramente. E ela possa viver a vida da igreja, dando frutos de arrependimento, confirmando a sua fé em Cristo, o seu novo nascimento. Aí sim, depois que essa pessoa se converte, depois que essa pessoa realmente se torna um crente como você, aí pode dizer que Deus confirmou. Mas você não deve se casar com uma pessoa gostando dela, ela ainda é incrédula. Então, se Deus não tiver propósito, essa pessoa não vai se converter. Ela vai continuar incrédula. Até mesmo como na época do Watchmani, ele teve essa experiência, essa pessoa vai rejeitar até o próprio Cristo. Mais tarde, vai rejeitar o Evangelho. Certo? Mas se for da vontade de Deus, Deus mesmo assim, como aconteceu com o Watchmani, vai converter essa pessoa e vai trazer essa pessoa para você. Então é necessário se guardar, é necessário colocar diante de Deus, esperar Deus trabalhar e salvar, regenerar, converter verdadeiramente essa pessoa, para que essa pessoa possa, de fato, não ser um jugo desigual, mas ser luz com luz e não trevas com luz. Ó Senhor Jesus! Então é isso que a Bíblia nos ensina. Até mesmo aqui fala de sociedade, né? Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Até mesmo uma pessoa quer fazer uma sociedade de um negócio, botar um negócio como sociedade com o incrédulo, irmãos, não é adequado. Porque essa sociedade, mais tarde, pode lhe dar dor de cabeça, problema. Pode lhe trazer sérios problemas. Porque como um crente que é zeloso, que ama a justiça, como diz aqui, né? Que ama a justiça e não a iniquidade. Quando você quer tudo certinho, às vezes a outra parte que é incrédula quer algo que desvia da justiça, certo? Que desvia da justiça. E aí vocês não conseguem ser um. Um quer uma coisa e outro quer outra.
aí termina dando problema. Por isso, queridos irmãos, é necessário, até mesmo nessa questão da sociedade, nós temos sociedade com os irmãos, aqueles que têm a mesma vida, certo? Aqueles que são luz e que estão em comunhão com Deus. Muito mais o casamento, que é muito mais sério do que um negócio. Um negócio você pode fazer uma sociedade e depois desmanchar essa sociedade. Cada um vai para seu lado, mas o casamento não se desmancha assim. Não se desfaz assim, não se separa assim facilmente, não. Só em caso de morte, de infidelidade de um dos cônjuges, certo? Ou se a pessoa estiver casada com um incrédulo e o incrédulo, mesmo depois de tudo, quiser ir embora. Aí é uma questão dele, Deus nos chama para a paz. Fora disso, irmãos, não tem como a gente divorciar, se separar do nosso cônjuge. Por isso não vamos levar a sério a questão do casamento. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, o casamento, a Bíblia fala que somente no Senhor. Então aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, Paulo diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Tá vendo? Então, se o marido morre, a pessoa ficou viúva ou viúvo, está livre para casar com quem quiser. Mas quem quiser é qualquer pessoa? Não, somente no Senhor. Então você pode contrair nova núpcia, pode casar de novo com outra pessoa, mas no Senhor. Então no Senhor significa que é alguém também que é um crente em Cristo Jesus. Certo? Senhor Jesus. Daí, irmãos, nós podemos ver que quando alguém se lança precipitadamente a casar com alguém incrédulo, ela pode ter um problema sério. Não é? Por exemplo, depois de casados, não é? Se o marido é a parte incrédula, se é o marido incrédulo, ele pode querer, no final de semana, ir para uma balada, ir para uma festa, para uma farra, beber, curtir uma farra, um carnaval, um São João, certo? Ou uma festa mundana. Ele pode querer ir. E você? Você vai seguir o mesmo caminho? Então aí já tem um problema sério, certo? Então ele vai para... Você vai deixar que ele vá para a festa dele, para a farra dele, ou para a farra dela, se for o caso também, e você vai ter que vir para a reunião da igreja. Você vai estar sozinho, separado. E mais, se tiver filhos mais tarde, os filhos vão seguir a quem? Ao que está no mundo ou ao que está em Cristo, seguindo o Senhor? Os filhos vão provavelmente ficar divididos. Nós sabemos que a tendência é, se o marido é mundano e ele frequenta as coisas do mundo, e tem um filho, e esse filho é homem, né? Tem um filho homem, então a tendência é o filho homem seguir o pai. E às vezes, quando é uma menina, né? Quando é uma jovem menina, e a mãe é mundana, às vezes a filha segue a mãe. Tá certo? Assim como também, se a mãe é crente, a filha pode seguir a mãe que é crente. E o filho pode seguir o pai. Então uma casa fica dividida. Então você tem que pensar bem nisso. Você que está solteiro, você que está solteira, querida irmã jovem, né? E pretende casar, e deve casar, e a Bíblia lhe dá base para isso.
Então, coloque bem diante do Senhor essa questão do seu casamento, do seu relacionamento. Não faça algo precipitado, ainda mesmo que seja um irmão ou uma irmã na vida da igreja, você tem que orar bastante, você tem que considerar bastante diante do Senhor, para que Deus confirme, de fato, se é essa a pessoa que vai lhe complementar e que Ele preparou para você. Porque o casamento é algo muito sério e Deus leva o casamento na igreja com seriedade. Ó Senhor Jesus. Então, amados irmãos, também existe outro pensamento, outra pergunta. Se casar com incrédulo não é conveniente, e que tal casar um irmão da vida da igreja, casar com uma pessoa que não é da vida da igreja, que participa de um grupo cristão, de uma denominação, que não está vivendo na vida da igreja? Você está vivendo a vida da igreja, tem a visão da igreja, mas a pessoa que você conheceu e gosta pertence a uma certa denominação, um certo grupo cristão, completamente diferente da vida da igreja. E aí? Você pode dizer, mas ele é um irmão, certo? É um irmão. Então, no tocante à vida e à natureza, vocês são um. Porque, sem se importar aonde ele reúne, ou aonde ela reúne, certo? É um irmão, tem a vida de Deus. Então, nesse aspecto, existe uma unidade, que é a unidade da vida divina. Mas não é somente isso que está envolvido quando duas pessoas se unem, certo? O que está envolvido, além da vida divina, é a visão e a meta, o alvo. A pessoa é crente, tem a mesma vida, mas será que tem a mesma visão que você tem? Será que tem a mesma meta que você tem? O mesmo alvo que você tem? Então isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes já aconteceu nós termos que ajudar casais que casaram com pessoas diferentes, de outras, de uma religião, de uma certa denominação. A pessoa está na vida da igreja, o irmão está na vida da igreja, ou a irmã está na vida da igreja, mas casou com alguém. E aí, quando chega na hora de ir para a reunião, a pessoa quer ir lá para a sua denominação. Mas você tem uma visão governante. Você tem a visão da unidade do corpo de Cristo, você tem a visão da igreja. E aí, você fica numa dificuldade. Porque quando você segue a pessoa para lá, então você se sente como um peixe fora d'água. E às vezes a pessoa também, quando vem para o nosso meio, por não ter visão, acha que aqui é muito diferente. Às vezes não se sente bem, certo? E aí existe uma incompatibilidade na questão da visão. A visão espiritual, a visão com respeito à igreja. E quando nós temos a visão da igreja, nós também temos uma meta. Qual é a nossa meta? A nossa meta é edificar a igreja. A nossa meta hoje é expandir o reino de Deus nessa terra. Essa é a nossa meta. Porque o nosso casamento é para Cristo e para a igreja. Então, nós temos a vida de Deus, mas nós temos uma visão celestial e somos governados por essa visão. E essa visão vai nos levar a cumprir o propósito de Deus, que é trazer o reino de Deus para essa terra, que é estabelecer o reino de Deus nessa terra, que é pregar o evangelho de Deus, o evangelho do reino por toda a terra habitada. Então nós temos essa incumbência. E nós temos a incumbência também de edificar a igreja. Uma igreja em cada cidade. Mas a pessoa com quem você se uniu não tem essa mesma visão. Para ela, só ser crente basta. Sem se importar aonde a pessoa reúne. Então, nessa hora, a sua visão
com a dela não combina. E aí você passa a ter um problema de ordem espiritual no seu casamento, que começa a afetar, então, a sua vida familiar, sua vida social e a sua vida de reuniões. Tá vendo, irmãos? Até mesmo casar com pessoas que não é da própria vida da igreja, que não tem a mesma visão, a mesma meta, vocês não podem andar no mesmo caminho. Vocês não poderão andar no mesmo caminho, mesmo sendo crentes, mas com visões e metas diferentes. Porque o novo homem anda no novo caminho, mas o velho homem anda ainda no velho caminho. Então, se uma pessoa ainda não tem a visão da igreja, ela não tem a mesma meta, portanto, vocês vão ter dificuldade de andar nesse caminho, nesse novo caminho, que é o caminho do reino. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, em Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Vou repetir: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Claro, para nós andarmos juntos, é necessário que nós tenhamos um acordo. É necessário que nós sejamos um. É necessário que tenhamos a mesma visão, a mesma meta. Aí nós podemos andar no mesmo caminho. Se nós não temos a mesma visão, a mesma meta, o mesmo objetivo, como vamos poder andar de acordo? Como vamos poder andar juntos? Está vendo? Então, por isso, é importante que hoje, nessa noite, diante da palavra de Deus, nós possamos refletir acerca dos nossos conceitos com respeito a casamento, a união. Não achar que, não, isso aí mais tarde se resolve. Não, eu posso casar com tal pessoa, depois a pessoa muda. Não, irmãos, você tem que fazer com que Deus, primeiro, confirme se é essa pessoa. Se é essa pessoa, Deus precisa também mudar ela. Se ela é incrédula, salvá-la, trazê-la para a vida da igreja, para que ela possa servir junto com você. Se é uma pessoa que já tem o Senhor, mas não está na vida da igreja, que Deus possa abrir a visão dela com respeito à igreja, a Cristo e à igreja, para que ela também possa andar no mesmo caminho de comum acordo, como diz aqui em Amós 3,3. Ó Senhor Jesus. E também podemos ver uma experiência eu queria contar a experiência para poder mostrar isso aqui, que acabo de falar, uma experiência de uma irmã muito preciosa, que há muito tempo reuniu aqui em Salvador conosco. Essa irmã era tão preciosa, que tinha muitos jovens, na época, muitos irmãos, que queriam, na verdade, até casar com ela, mas ela não estava preocupada com essa questão de casamento. Ela estava preocupada com Cristo, com a igreja, com seus estudos. Mas um dia, vindo de uma conferência em São Paulo, ela nos procurou para dizer que estava gostando de uma pessoa e queria a nossa opinião com respeito a essa pessoa. Era um irmão. Então nós fomos nos informar acerca desse irmão que ela estava gostando, né? Que ela conheceu recentemente, naquela época, e quando nós fomos ver, era uma pessoa que era divorciada, tinha filho já com outra, mas já vinha de um casamento que não deu certo. Isso não é o problema. Ele estava solteiro, quer dizer, separado já, judicialmente. Estava vindo de uma denominação para a vida da igreja, de uma religião.
mas ele não tinha ainda nem sequer uma visão clara com respeito à igreja. E nós, irmãos responsáveis, quando ela nos procurou, nós oramos muito por ela, oramos muito pela situação dela e do irmão com que ela queria casar. Ele estava recente na vida da igreja, talvez questão de um mês na vida da igreja, quando ele conheceu ela, ambos se conheceram numa conferência. E aí, queridos irmãos, nós sentimos do Senhor que ela não deveria casar com esse rapaz. Não por causa do histórico dele de divórcio e por ter já a experiência de um casamento, mas porque sentíamos do Senhor que aquilo não era a união que Deus queria. Deus não tinha preparado aquele rapaz para ela e nem ela para aquele rapaz. Mas ela não entendeu assim. E quando foi uma segunda comunhão que ela veio ter com a gente, nós falamos para ela o nosso sentimento. Todos os irmãos responsáveis disseram que ela devia aguardar diante do Senhor, dar um tempo. Ela começou a chorar, dizendo que não, que era do Senhor, que ela amava o rapaz e que o rapaz amava ela e que ela queria casar com ele. Então nós, já que ela disse que era do Senhor, nós deixamos ela casar. Entregamos ela para tomar a decisão dela. Ela tomou, casou-se com esse rapaz, foi morar lá na cidade dele, em outro estado. Mas, alguns anos depois, ela foi decepcionada. Ele trouxe ela para a Bahia, nem foi na casa dela, entregar ela para os pais, com 2 filhas já tinha 2 filhas com ela. Ela estava magrinha assim, ó, bem magrinha. Deixou ela numa cidade aqui a 100 quilômetros, se não me engano, foi Santana. Mandou que ela viesse embora para casa e de lá mesmo ele pegou um ônibus e voltou para a cidade dele e se separou dela. E ela ficou na casa dos pais, aqui numa cidade da Bahia, certo? Para cuidar das filhas, sofrendo. Mas o resultado disso foi que ela não viu o corpo. Ela veio ter comunhão com a gente, com o corpo. Nós falamos que ela não deveria casar com aquela pessoa, mas ela não entendeu, não aceitou. Como resultado, está sofrendo até hoje. Então, é muito importante, querido irmão, irmã, você que está solteiro e quer casar, que você coloque bem diante de Deus o seu relacionamento, a pessoa com quem você está gostando, não é? Se relacionando, para que Deus possa confirmar de fato se é essa pessoa. Porque depois de casado, o casamento, sem dúvida, tem que ser para Cristo e para a igreja. Não há mais retorno, não há mais volta. Tá certo? Ó Senhor Jesus. Bem, por fim nós temos aqui o objetivo do casamento. O casamento não é uma questão de viver feliz para sempre ou de buscar bem-estar, casar para ter um bem-estar. Muitos casam com esse objetivo. Estou me casando porque quero viver feliz para sempre. Bem, claro, todo mundo casa para ser feliz. E todos casam para ter um bem-estar. Mas isso não é um fim em si mesmo. Não é esse o objetivo do casamento. Nós casamos para Cristo e para a igreja. Se nós queremos ser felizes no nosso casamento, Cristo precisa ser o centro do nosso casamento. E a igreja precisa ser o viver. Certo? O nosso viver. Nós casamos para Cristo e para a igreja. É isso que nos dá bem-estar. É isso que nos faz felizes. Às vezes tem cristão que quer se separar sem motivo, e quando você pergunta, mas irmão, por que você quer se separar da irmã? Ah, porque eu quero ser feliz. Quer dizer, para ele, ser feliz é a base para que ele possa continuar casado ou não. Se não está mais se sentindo feliz com aquela pessoa, quer se separar. Isso não é base. Por causa disso, tem pessoas que já passou por
4, 5, 6, 10 casamentos, buscando essa tal felicidade. Por isso, irmãos, nós casamos para Cristo e para a igreja. Cristo e a igreja é o alvo e a meta do nosso casamento. Quando nós casamos para Cristo e a igreja, nosso casamento se torna um casamento feliz e nós temos bem-estar na nossa vida conjugal e na nossa vida familiar. Ó Senhor Jesus, por isso devemos valorizar a palavra de Deus, certo? Se nós não valorizarmos a palavra de Deus, nós vamos fazer as coisas por nós mesmos, sem a base da palavra. Mas quando nós cremos na palavra de Deus, confiamos no que Deus está falando através da sua palavra, que está na Bíblia, então pode ter certeza, se fizermos de acordo com a palavra, estamos fazendo a vontade de Deus e o nosso casamento, nosso relacionamento vai dar certo. Ó Senhor Jesus. Também o casal, depois que estão casados, vivendo a vida da igreja, eles devem ter uma vida de oração e deve também ter comunhão na palavra. Então o casamento, por isso, não é apenas para dar prazer, marido dá prazer à mulher, mulher dá prazer a marido. Não é apenas para terem bem-estar, criarem filhos e promover descendência. Mas o casamento, como eu falei, é para Cristo e a igreja. E nesse aspecto do casamento ser para Cristo e a igreja, a nossa casa, já que casamos, deve ser uma casa aberta para receber os irmãos, para que o grupo familiar de cuidado mútuo possa reunir. A nossa casa agora é uma porta aberta para ganhar vizinho, amigos, parentes, pessoas. E mais, também, como hoje estamos, né? Nós precisamos ser frutíferos. O casal precisa ganhar outro casal. Os comportores estão aí pregando o evangelho, gerando contatos. De repente tem um casal que foi contatado. Esse casal pode ser entregue a você, querido casal e de irmãos, para cuidar desse outro casal. Então você vai cuidar desse casal. Vai ajudá-lo a amar o Senhor, a servir o Senhor e a viver a vida da igreja. É a incumbência que Deus vai dar. Um casal pode gerar outro casal. Certo? Senhor Jesus. E para isso, então, é que é o nosso casamento. É para servir a Cristo e para servir a igreja. E o último item, que nessa noite gostaria de falar a vocês, são os 3 princípios importantes sobre o casamento. O primeiro deles é ser absoluto para o Senhor. Nós precisamos ser absolutos para o Senhor. E o casamento não pode distrair o nosso foco. É o que diz aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 7. 1 Coríntios 7,7 diz assim: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e o outro de outro. Então, Paulo aqui está dizendo que gostaria que todos fossem como ele era. Ele era solteiro, certo? E como solteiro, ele era uma pessoa totalmente consagrada para Deus, servia ao Senhor, saía para a obra, viajava, passava por muitas situações, e ele não tinha preocupação, nem com filhos, nem com mulher, nem com parentes. A vida dele era só para servir o Senhor. Ele era livre de todo tipo de preocupação, de distração. Isso não significa dizer que ele não queria que os outros, todo mundo, ficasse solteiro como ele estava solteiro. Não. Ele queria apenas livrar os irmãos de distração. Por isso que aqui
No versículo 8 diz assim: e aos solteiros e viúvos digo que ele seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Mas no 9, olha o que ele diz: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então ele mostra aqui que nem todo mundo deve permanecer todo o tempo solteiro, até o fim da vida solteiro, porque isso é uma questão de dom, como ele falou aqui no versículo 7, né? Deus é que dá esse dom. Quando Deus dá o dom para que você viva solteiro como ele, servindo ao Senhor, consagrado ao Senhor todo o tempo, certo? Então, você vai se consagrar para isso. Mas se Deus tem preparado para você o casamento, também ele vai lhe dar pessoa para você casar. Mas isso não significa dizer que o casamento tenha que ser uma distração. Certo? O casamento deve ser para Cristo e para a igreja. Por isso que ele estava preocupado com as pessoas que casavam, porque às vezes a pessoa casa e a pessoa se dá totalmente para a família, totalmente para o lar, para casa, certo? E se preocupa, e às vezes tem um emprego, aí arranja outro emprego, porque quer ganhar mais dinheiro, porque quer dar para a família mais isso, quer dar para a família mais aquilo, e termina não tendo tempo de ir para a reunião. Quando vai para a reunião, para uma reunião só durante a semana, normalmente é de domingo, não vai mais para reunião nenhuma, porque não tem tempo, porque está com o trabalho absorvendo o seu tempo. Então, isso é uma distração. A pessoa é distraída de Cristo, da igreja, tá certo? Não tem tempo para cuidar de pessoas, não tem tempo para pregar evangelho, não tem tempo de ir para uma conferência. Então, o casamento se tornou uma distração. A pessoa tornou-se distraída de Cristo. Paulo não queria que o casal, que os irmãos se distraíssem de Cristo, mas se eles estivessem focados em Cristo. Senhor Jesus, e quando você tem dois focos, né, você não consegue ver as duas coisas perfeitas ao mesmo tempo. Isso é a mesma coisa de você estar dirigindo no trânsito com o celular na mão, gravando mensagem ou então digitando uma mensagem. Se você se distrai com o celular, você se divide a sua atenção, a tendência é você causar um acidente no trânsito. Bater o carro, causar um acidente. Então você tem que ter um foco só. Se você está dirigindo, o seu foco é ali, a estrada. Certo? Ou então você para o carro e vai digitar seu negócio, tem um foco só também. A mesma coisa é o casamento. O nosso casamento tem um foco só. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é para Cristo e para a igreja. Até mesmo se você vai comprar um apartamento para morar, você tem que pensar num quartozinho para hospedar irmãos. Se você vai comprar um carro, você vai comprar um carro que você possa também dar carona para os irmãos. Tudo que nós fazemos é pensando sempre em Cristo e na igreja. Senhor Jesus. Por isso, a segunda coisa é permitir Deus decidir tudo. Certo? Deus tem que decidir tudo em nossa vida. Seja algo com respeito a espiritual, seja algo com respeito à nossa casa, o nosso trabalho. Nós não podemos decidir nada por nós mesmos. Nós precisamos aprender a permitir que Deus decida por nós as coisas, não é? Por isso precisamos ter comunhão com Deus e colocar na mão dele para que ele decida. Senhor Jesus. E em terceiro lugar e último lugar, das coisas mais importantes, três coisas mais importantes, é nos submeter às circunstâncias e aceitar a vontade soberana de Deus. Então nós devemos aceitar as circunstâncias e nos submeter à vontade soberana de Deus. Às vezes vai acontecer certas coisas, certo? E nós temos
que nos submeter a elas e aceitar a vontade soberana de Deus. Se nós guardarmos essas três coisas, formos absolutos para com o Senhor, permitir que Deus decida tudo em nossa vida e nos submeter às circunstâncias e aceitar a vontade soberana de Deus para nós, certamente nosso casamento será uma bênção. E o nosso casamento será uma realidade na igreja. E nosso casamento cooperará como coluna e base da verdade. E também estará na realidade do reino dos céus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos dê uma noite maravilhosa e que abençoe o seu casamento, abençoe a sua família. E até a próxima, se Deus assim permitir. Amém.